todo mundo da minha época votou. Podia ter uma exceção, mas a maioria votou. Então, ano 2000. 2000 para trás... 2004. Não, porque 2000. Eu voltei. 2004. Tá certo. Eu voltei. Então, Olá, eu sou Christian Lynch e esse é o Diálogos com a Inteligência. É uma parceria da Insight, editora da revista Inteligência, com o canal Meio. E a única regra que a gente segue aqui, além de manter todos os nossos debates na máxima cordialidade, é evitar o lugar comum, né? Que pode até ser um botequim, mas tem que ser um bar academia. Exatamente. Né? Então, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Nosso convidado de hoje é o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Freitas. Bem-vindo, Antônio. Obrigadíssimo por estar aqui. O Antônio também é ex-presidente da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação e já foi membro do CNE, Conselho Nacional de Educação, por 2 mandatos de 4 anos. Quer dizer, de educação o homem entende. E ele também, muito mais importante que tudo isso, já escreveu para a revista Insight Inteligência. Exatamente. Isso foi o top. Isso foi o apogeu da vida dele. Apogeu. Aqui, ó. Eu não reclamo do seu apogeu. O apogeu dele aqui, ó. 3 revistas. Ih, Maria, que maravilha, viu? É o que eu digo, você não precisa nem ler. Talvez seja sábio. Não, nesse caso aqui, seus artigos são perfeita e muito necessariamente legíveis. Muito obrigado. Bom, o fato é o seguinte, a gente não conseguiu pensar em ninguém mais qualificado para falar sobre a situação atual do Brasil, em que nós temos tantos cérebros em fuga, né? Não é exatamente um assunto muito antigo, mas enfim, é um assunto que parece perene. Bom, vamos lá. Antônio, me diga uma coisa. A gente fala de fuga de cérebros já, enfim, parece que é uma coisa recente. Ah, fuga de cérebros. Mas olha só, eu tô com 50. Quando eu tinha 16, 17, eu já ouvia falar em fuga de cérebro. Nos anos 80, anos 90, tinha muita gente jovem de classe média alta estava indo embora. Eu tô falando de fora, percepção de... Aí deu uma parada ali em 2005, 2006, 2007, deu uma parada com esse negócio de fuga de cérebro, a impressão que eu tinha. E aí teve até gente voltando. E aí, quando chegou de 2016, 17, 18, parecia que começou de novo, né? O que acontece, cara? Olha, é uma combinação de fatores, como queda de avião. Queda de avião, o piloto dormiu, o motor que falhou, ele não sabia como tocar. No Brasil, você tem um problema político, econômico, segurança, diversos fatores que são a força motriz para essa coisa. Porém, a fuga de cérebro sempre existiu dos países em desenvolvimento para os países ricos. Sempre existiu. Então, fosse do Brasil, do Peru, da Colômbia, da África, não é? Sempre existiu fuga de cérebros. Né? E basicamente devido a essas variáveis, né, que permeiam os países, todos os países, especialmente em desenvolvimento. Né? Mas eu acho que gente que sai por vários motivos e às vezes você volta. Eu acho que em muitos casos esses cérebros que saíam da África, da Ásia, da América Latina, América do Sul, eles saíam para estudar fora. E meio que para tentar trazer, fazer uma espécie de capacitação do caso brasileiro, acho que isso aconteceu muito até a década de 70. Né? Na África é direto até hoje. Na Índia também. Nós podemos talvez marcar algumas datas. Tá? Até o ano 2000, em relação ao Brasil, até o ano 2000, a CAPES, CNPq, mandava pessoas estudarem fora. Por exemplo, a Embrapa treinou seus técnicos no exterior, não é? Principalmente nos Estados Unidos. Não é? Então, até o ano 2000, as pessoas voltavam, como eu voltei. Eu estudei lá, fiz doutorado, fui professor da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e voltei, como todo mundo da minha época voltou. Podia ter uma exceção, mas a maioria voltou. Então, ano 2000 para trás... 2004. Não, 2000. Eu voltei. 2004, tá certo. Eu voltei. Então, você é a prova, você talvez seja até exceção. Vai ver que eu fui o último. Para você foi exceção, não é? 2000. Aí,
de 2000 a 2010, houve um grande problema na Europa, um problema econômico na Europa. Aí os cientistas foram para o Canadá, para os Estados Unidos, para outros países, dispersaram porque problemas econômicos, não é? E aí teve os BRICS, então também os BRICS receberia. Mas o Brasil era a joia da coroa. Então, se não ia para o Canadá, para os Estados Unidos, os europeus, a joia da coroa era o Brasil. Então, o Brasil, de 2000 a 2010, recebeu muitos pesquisadores estrangeiros e os brasileiros voltavam também ainda, como você voltou em 2004. Em 2010, aí teve um turning point. A bagunça política, econômica do Brasil, de segurança, tudo. Em 2010, os cientistas começaram a voltar. Por exemplo, da Universidade do Norte Fluminense, por exemplo, que foi, os pesquisadores eram russos, todos eram russos lá, os principais, né, os seniors, né, eram pesquisadores russos, que queriam morar aqui. Mas aí começaram a baixar o salário deles, porque a ideia da Universidade da UENF era ser como lá em São Paulo você tem a Universidade lá de Campinas, né? Unicamp. Só que começou a baixar o salário, começou a não criar condições de pesquisa, então eles começaram a voltar. E aí, não só eles voltaram, mas os brasileiros começaram a ir. Aí, como você tem brasileiros que não tinham condições de trabalhar no Brasil, muito difícil, porque eles não tinham educação, iam tentar a vida em outro lugar, talvez em Portugal, em outro lugar. Depois tinha aquelas pessoas que tinham graduação, supor, graduação em engenharia, tecnologia, eles saíam simplesmente porque tinham melhores condições de trabalho na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros lugares, e que eles eram muito bem-vindos. Por que eles eram muito bem-vindos? Porque na Europa, na América do Norte, incluindo o Canadá, a população estava ficando idosa e não tinha, e os jovens tinham poucos filhos, 0, 1, 0, 1 e tal. Então, precisava de gente jovem, qualificada. Então, atraía engenheiros, enfermeiros, as profissões que interessavam, engenheiros, entendeu? Então, justamente para fazer esse trabalho. Então, eu conheço, por exemplo, um jovem aqui do Rio, conheço muitos, vou dar só um exemplo. Ele trabalhava numa empresa internacional, né, e foi para a Alemanha. Chegou lá, deram casa, todo papel resolvido, não é? Um salário bom, os filhos em escola pública, não é? E aí já deu visto para ele, não é? E muitas vezes já dão cidadania, depois de certo tempo. Então, essas pessoas, quer dizer, foram atraídas por esse buraco de gente jovem. Então, você tinha pessoas antigas, idosas, não tinha jovens, então ele usou a mão de obra do Brasil, da Colômbia e tal, que essas pessoas foram lá por questões financeiras, por questões de manter um padrão de vida adequado, não é? Basicamente é isso. E tem aquelas pessoas muito humildes que foram para tentar a vida. Com relação aos pesquisadores, não é? Estou falando depois de 2010, com relação aos pesquisadores, aconteceu que a má gestão pública, o baixo investimento em universidades públicas, de fato, houve uma redução dos investimentos. Então, de 2013 a 2020, não, de 2014 a 2023, houve uma redução de investimentos na universidade pública federal de 83%. 83%. No caso de investimento em infraestrutura, sala de aula, manutenção da instituição, laboratórios de pesquisa, a redução foi de 89%. Era pouco investimento em 2023, 1,8 bilhão. Você imagina, desculpe, 2014. Em 2023, quanto é que você acha que seria? Não sei. 200 milhões. Caiu 4 vezes? 4 vezes não. Bilhão. Bilhão. 1,8 bilhão, que era pouco. Não. Caiu para 200 milhões. Ficou 11% mais ou menos. Caiu 90%. Caiu 90%. Mas isso depois daquele movimento de expansão que foi o Reúne. E aí vocês querem dizer que você expandiu e de repente
você passou a ter um orçamento que era menor do que antes da expansão. E aí você olha, 200 milhões para dividir, estou falando de universidades federais por hora. Então, 200 milhões para dividir entre mais ou menos 70 universidades federais. Isso é um nada. Aí vamos dar um flashback. Você sabe qual é o valor das emendas parlamentares? Bom, eu li ontem que elas chegam a consumir quase um quarto do orçamento. 50 bilhões. 50 bilhões de emendas parlamentares para fazer parquinho, para fazer um campo de futebol, ou seja, para coisas que não tem nenhum direcionamento, cada um faz o que quer. 50 bilhões. Aí fica 200 milhões para investir em universidades federais, 70 universidades federais, isso é um nada, é zero. 50 bilhões de emendas parlamentares, sem nenhuma lógica. Depois você diz, vem cá, nós financiamos as campanhas. Quanto é que se gasta em financiamento de campanha financiamento público? Porque agora o financiamento público é exclusivo, que proibiram o financiamento privado. Os privados continuam investindo também, não é? Sim, mas é por debaixo do pano, quer dizer que você não resolveu nada. Então estamos no Brasil, estamos combinados. Aí vai 5 bilhões para financiar a campanha, para manter as famílias que estão no poder continuarem no poder. Pode citar aqui diversas famílias, mas pode olhar diversos, você vai ver. 5 bilhões. E era 1 bilhão. Eles mesmos aumentam quanto vão gastar do seu dinheiro, do meu dinheiro, de todo mundo, dos brasileiros. Né? Aí 5 bilhões para financiar a campanha. Quando eu quero procurar um emprego, eu faço meu currículo, saio batendo de porta em porta, eu gasto dinheiro para ser eleito, para arranjar um emprego. O político ele não gasta nada, pega o nosso dinheiro do povo do Brasil e usa para se reeleger, eleger o filho, o neto, o bisneto, certo, e assim por diante. Aí mas isso, nós já falamos emendas, nós já falamos dinheiro para eleições, vamos falar de outra coisita. Vamos falar de viagens. De viagens nós gastamos mais ou menos, no ano de 2,3 bilhões de dólares, de reais. 2,3 bilhões de reais. Dos quais 1,5 bilhão de reais em viagens internacionais. 1,5 bilhão em viagens internacionais. Agora mesmo tem 23 deputados federais que estão indo para a posse do Trump. Ou seja, corporativismo, desperdício, falta de planejamento. Falta de tudo, não é? Falta de tudo. Então, esses 20... Você estava dizendo que a fuga de cérebro tem uma concorrência de causas que parece queda de avião. Então, aqui ao contrário do que acontece na aviação, está caindo avião todo dia. Exatamente. Está caindo avião todo dia. Por quê? Porque se você é um pesquisador genuíno e você não tem condições de ter um laboratório, de fazer pesquisa, seja de ciências sociais, seja de laboratório de física, de medicina, de química, você é um pesquisador, o que mais você quer não é o dinheiro, você quer ter um salário decente, mas o que você quer é ambiente de pesquisa, você quer ter laboratório, você quer fazer a pesquisa, você é pesquisador. Então você forma uma pessoa, esse engenheiro que eu falei que está indo para os Estados Unidos, que está indo para os países da Europa, você investe no mínimo 18 anos para ele se formar, no mínimo. Tá? Então você investe 18 anos para dar de presente, é igual o Gabigol. O Flamengo deu de presente lá para o Cruzeiro, não é? De graça, vai de graça. Então, o Brasil, um país em desenvolvimento, investe em engenheiros, em técnicos de informática, e esse pessoal vai trabalhar rapidamente no exterior. Ou seja, estamos esquentando a cama para os outros deitarem. Exatamente. O que você acredita que seria preciso fazer para reverter esse cenário atual? Parceria público-privada seria alternativa interessante? Porque a impressão que dá é que tem que... Se são tantas causas que concorrem para essa fuga dos cérebros, o que deveria... Bom, muitas dessas causas devem ser causas gerais do Brasil, que tem que refazer o país inteiro. Mas especificamente a respeito da fuga de cérebros, o que você acha que poderia ser feito num cenário mais modesto, digamos assim, ou não? Você acha que depende mesmo de remodelar toda a forma como você gera o ensino superior no Brasil? Olha, ensino e pesquisa. Nós temos que ter uma meta nacional. Quer dizer, a Coreia do Sul e outros países que saíram a Índia, a China, que saíram de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, você tem que ter uma meta nacional.
Então, nós não temos meta em pesquisa, nós não temos meta em educação, não temos meta em nada. Qual é a meta do Brasil? Qual é a meta do Brasil? O Ministério da Educação não tem as metas lá, não? Olha, eu trabalhei no Plano Nacional de Educação, mas o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Quer dizer, o que você não tem é uma meta. Você não tem uma meta, entendeu? Então, qual é a meta mais palpável que nós temos? Investir na próxima eleição. Já estamos hoje pensando na próxima eleição. Quer dizer, a meta é ser reeleito. Eu não tenho uma meta de dizer, olha, eu quero formar cientistas na área de nuclear, na área física, médicos, em ciências sociais. Não tem meta. Essa meta não existe. A meta, você tem que lutar pela meta, você tem que brigar pela meta. Eu devia ter uma meta para melhorar a educação básica, que é onde tudo começa, a educação básica. Então, há uma segregação imensa entre a classe média alta ou classe média com as pessoas mais humildes, que você não dá a oportunidade de ter uma educação qualificada. Essas pessoas é um desperdício enorme. Quando eu vim para cá, eu passei, tinha diversas pessoas pedindo esmola, pedindo dinheiro no semáforo. Porque a educação, ele não tem a educação que permite ele simplesmente arranjar um trabalho para sustentar a família. Então, tudo começa com a educação básica. Mas a educação básica tem que ter um plano nacional. Qual é o plano nacional? Hoje, o plano que eu ouço na televisão, leio, nos meios de comunicação, é já tratar da próxima eleição, que quem é que vai ser concorrer para a presidência, quem vai ser deputado federal, quem vai estar sentando na mesa do Congresso, não é? Você está querendo dizer, de alguma maneira, que se os meios de comunicação, que os próprios meios de comunicação também não estão muito interessados nessas metas, não? Ou eles acham que isso aí é que dá Ibope, simplesmente não tem meta, não tem meta, quer dizer, a meta é se perpetuar no poder. Então, como eu disse, vou voltar tudo de novo. Quando você bota 200 milhões para dividir entre 70 universidades federais em infraestrutura, você não bota nada. Tá? Todas as universidades, inclusive a UERJ e outras, todas elas, o que sobra para se investir em pesquisa, em algo mais sofisticado, é quase nada, porque ele já, às vezes, tem dificuldade de pagar a conta de luz, a conta de água. Mas você acha que o atual modelo federal, pelo menos federal, é um modelo no qual a União entra com 100% do investimento? Você acha que não tem a gente vê em outros países, na verdade, universidades ou centros de pesquisa que são financiados de fora, que tem financiamento externo. Externo que eu estou falando não é externo do exterior, não, é externo da própria... Onde eu estudei em 3 universidades americanas. Então, todos os laboratórios eram financiados por empresa X, por Y, a Google financia aquilo, até financia um pouco no Brasil, não é? Mas a universidade, de modo geral, quer dizer, as universidades públicas, de modo geral, são mal geridas e, como eu já disse, com baixo nível de financiamento. Quando você acha que emenda parlamentar, quando em viagens internacionais, quando investimento para reeleger, você está claramente qual é a sua meta? Perpetuar a política. Sim, mas a gestão administrativa das universidades é feita basicamente por professores. Será que não tem um problema de gestão também, não? Tem um problema grande de gestão porque você não é cobrado por eficiência, por entregar produtos. Quer dizer, se você é professor de uma universidade pública, tá? Você pode dizer que tem, durante toda a carreira, você dizer que tem a mesma pesquisa e não sai nada e você se aposenta. Porque não há cobrança. Não há cobrança, não é? Eu acho absolutamente injusto que pessoas de classe média que botaram os filhos no São Bento, no Santo Agostinho, nos Santos que tem aí, e pagam uma fortuna, e chegam na universidade pública, não paga nada. Porque se pagasse, se simplesmente pagasse a mesma coisa, entendeu? Ia sobrar dinheiro para ajudar os mais humildes, para dar bolsa para as pessoas estudarem, continuarem estudando. Quer dizer, seria uma coisa absolutamente positiva, seria um ganha-ganho. Não é? Até quando você paga a universidade, você vai, opa, como é que eu não tenho aula? Como é que eu não tenho aula? O professor faltou, por quê? Não é? Então, é muito positivo isso.
Então, eu não digo nunca em privatizar as universidades públicas, porque não consegue, né? Nem esse é o objetivo. Mas ter mais participação na sociedade, na universidade pública, é muito importante. Que tenha nos conselhos das universidades muita atividade com iniciativa civil, profissionais liberais, executivo, empresário, não é? Essa faculdade, essa universidade isolada do mundo, aonde o funcionário escolhe quantas horas trabalha, se é home office, se vai para o trabalho, não é? Eu me lembro de, não vou citar nomes, mas numa grande universidade pública brasileira, muito importante, pública, eu me lembro que tinha um professor, quando eu era estudante, já quando eu era estudante de mestrado, que o professor pagava por fora para a secretária digitar um livro que ele estava escrevendo. Ele pagava por fora para não ter problema. Peraí, mas quem escrevia os livros dele era a secretária? Não. Ele escrevia o livro, ele de secretário digitava. Era a época da... tá, ele ditava. Eu estou falando da década de 70. Era o digitafone? Eu estou falando da época de 70, entendeu? Aí, para não ter problema, o professor pagava por fora. Entendi. Ele usava a máquina. Era máquina. Estou falando da década de 70, né? Mas isso aí se reflete no dia de hoje. Você conseguir que um funcionário seja dedicado na universidade pública vai depender mais dele de que do sistema. Se ele for interessado, ele vai se dedica, entendeu? Mas se não for, ele engana o sistema. Não sei, eu fico sempre pensando no que aconteceu na FRJ, que é a maior universidade federal do Brasil, tem um patrimônio imenso aqui no Rio de Janeiro, que era a Universidade do Brasil, né? Era uma universidade que já existia antes de ter o campus, então você tem um patrimônio histórico enorme, e você não tem dinheiro para manter, ou não tem gestão para conseguir manter. Então você tem o Canecão, que está há 20 anos, que é nos pedaços, e você não consegue fazer obra. Você tem o Museu Nacional, que era o principal museu do Brasil, que era o Paço Imperial do Brasil, que se incendeia. Né? A gente teve outro incêndio também, que foi quando? Que foi na capela do antigo hospício, que virou ali na Praia Vermelha. Quer dizer, e você não consegue dar conta disso. É um simples descaso. Pois é, isso por um lado. Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, mas assim, a sociedade está interessada em investir na universidade pública? O mercado está interessado em investir na universidade pública? Não, olha... Porque também porque nos Estados Unidos a gente vê, por exemplo, que tem muito patrocínio, né? Muito patrocínio de grandes famílias, empresas e tal. No Brasil é baixíssimo isso. Porque lá tem um incentivo, primeiro tem um incentivo fiscal, porque o governo se preocupa com a universidade. Então tem um incentivo fiscal. Não é? Aqui no Brasil não tem. Depois a pessoa vê o descaso que as pessoas que estão na universidade têm, por exemplo, no Museu Imperial. Não pode um museu desse ter pegado fogo porque tinha 2 fios desencapados e a pessoa não cuidava disso. Isso aí não precisa de muito dinheiro, não, precisa ter cuidado. Se você passar e olhar, ver lá o fio desencapado... Você sabe quanto que o museu... Qual era a verba mensal de manutenção do Museu Nacional? Não. Era menos do que o salário de um desembargador. Era aquilo que você estava falando. Aí que pega. Outro dia eu vi desembargador ganhando 150 mil por mês, entendeu? E às vezes recebe funcionários públicos de modo geral, que eu não vou enumerar, mas eu vi já falar de ter recebido mais de 1 milhão no mês, retroativo, porque eles têm algum assunto do passado, eles descobrem um assunto. Quer dizer. Então, essas elites estão muito satisfeitas. E parte dessas elites, eu conheço algumas, já estão morando em Portugal, estão morando em outros países, entendeu? Você vai para Portugal, está cheio de gente já aposentada, né? Tem algumas pessoas muito importantes em diversos pontos do governo que, de fato, são empresários, né? São empresários, quer dizer, aquela função dele é só para passar. Eu já fui em festas muito bonitas em Lisboa, de gente que trabalha no serviço público. Do brasileiro, não, inclusive o seguinte, quer dizer, vamos discutir Brasil. Você é um grande cientista político, vamos discutir Brasil. Vamos para Zurique. Discutir Brasil, Zurique. Que lá tem neve. Quer dizer, a discussão do Brasil com neve fica mais charmosa, né? E também, geralmente, tem um FII para você, tem um pagamento. E tem algumas pessoas importantes no nosso mundo político que promovem... E jurídico.
eu não conheço tanto de política, então você, como é cientista político, você que sabe mais que eu. Mas o camarada promove tem um pagamento bastante elevado, né? Para só ter o prazer de conviver ali. E eu já ouvi dizer, uma vez eu ouvi do próprio, de um dos mandatários aí, o que acontece em Portugal fica em Portugal. Portugal é a nova Las Vegas, né? É, o que acontece em Portugal fica em Portugal. Ninguém... E aí todo mundo fica calado e o trem vai andando, entendeu? Então você acha que para a gente conseguir impedir ou reduzir a fuga de cérebros, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mudar o modelo das universidades, parar de desperdiçar dinheiro com essa apropriação dos recursos públicos por parte dos políticos e por parte dos altos administradores, né? De uma certa casta de administração federal? Eu fico muito preocupado com o futuro das universidades públicas, que são fundamentais para o Brasil e que estão sendo descuidadas pelo governo desde 2010. Como eu disse, foi o turning point, quando você não investia em infraestrutura, era 1,8 bilhões em 2023, não é? Não, 2014, em 2023, passou para 200 milhões. Se você não investe em infraestrutura, como é que você vai reter o pesquisador? Mas eu fico pensando o seguinte, isso não é o normal, porque quando eu estava na faculdade, no começo da década de 90, também não tinha papel higiênico, o professor tinha que comprar resma de papel para aplicar a prova, não tinha giz. E aí as coisas melhoraram no final da década de 90, ou da década de 2000, e agora pioraram de novo, agora voltou ao normal. Não. Voltou o que era ruim ficou pior, isso é diferente. Quer dizer, mas era ruim ficou pior, não é? Mas a minha preocupação é que aconteça com a universidade pública o que aconteceu com a educação básica pública. Quando eu estudei na escola, o mais importante é eu ir para a educação básica pública, era o mais difícil. Todo mundo queria ir para a universidade pública, curso básico público. Aí eu estudei no grupo escolar João Barbalho, que era difícil de entrar, entendeu? Tinha uma educação aprimorada. E aí acabaram a educação pública. Não é? Agora, a universidade pública está assim. Eu tenho uma filha que é coordenadora de um curso de universidade pública, federal. Ninguém quer ser coordenador, ela terminar o mandato dela, não aparece ninguém. Porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, entendeu? É melhor ficar em home office, só apareça para dar uma aula, se não for aula virtual. Então, às vezes que tem uns cargos como esses que se dão muito trabalho e você não tem nem gratificação. Não tem gratificação. Tem que ganhar muito pouco. É muito. E como ninguém quer trabalhar, você tem que fazer tudo. É isso. E os servidores também não querem trabalhar. E não há uma organização dizer assim, não, você vai ser coordenador de estágio, você vai coordenar isso, dividir o trabalho, né, para não ficar tudo na mão de uma pessoa. Mas nesse caso fica na mão de uma pessoa, então ninguém aguenta. Entendeu? Eu até digo, pô, daqui a pouco vamos fazer uma escola cívico-militar, vamos botar aí um coronel para tomar conta, entendeu? Essa é a beleza. Não, mas olha, nós temos que ter muito cuidado com a universidade pública, porque ela ainda é a joia da coroa. Porque, infelizmente, é raro as privadas que se interessem em fazer pesquisa, em formar pesquisadores. Quer dizer, as particulares, de modo geral, tirando as PUCs, a FGV... Tal. Pois é, mas tirando essas também, as universidades privadas são horríveis. São horríveis, é isso que eu estou dizendo. É isso, elas são horrorosas também, entendeu? Elas são máquina de fazer dinheiro, entendeu? Agora mesmo foi de uma vez só, acho que o ministro do STF, né, liberou 200 faculdades de medicina. Uhum. Você que é professor, que conhece pesquisa, como é que você vai arranjar de um tranche só professor qualificado para 200 faculdades de medicina? Isso não existe. Não existe. E o que motiva isso? Você paga 10, 15 mil reais, paga pouco, passa para o piso salarial para o professor, que é nada. O professor dá aula lá ou porque gosta, ou porque quer dizer que é professor universitário, mas é isso. Quer dizer, é uma universidade... Eu não consigo imaginar uma universidade competitiva, uma faculdade de medicina competitiva, se não tiver um hospital.
Aí você manda o aluno para o SUS, que o médico já ganha pouco, trabalha um horror. Como é que ele vai ser preceptor? Como é que você vai formar um médico? Não é? Então, o brasileiro vai ficar refém de pessoas mal treinadas, entendeu? Mal treinadas. Quer dizer. Por outro lado, eu vou te contar um negócio que é absolutamente surpreendente. Abriram todas as unisquinas todas de medicina, mas negaram o auxílio libanês. O auxílio libanês foi negado. A Rede D'Or fez uma faculdade aqui maravilhosa, aqui na Glória, e colado com o Glória D'Or, integrado, entendeu? Ele já dá até curso de pós-graduação lá, mas foi negado o curso de medicina. Aonde podia ter um curso realmente sério, foi negado. Eu acho que teve alguma coisa de que você tinha que espalhar, que você não podia ficar concentrando todas as... Olha, tinha alguma regra assim, olha, né? vou contar um segredo a você. Ai, conta aí. Para mim e para o torcedor do Flamengo, que tá assistindo a gente aqui. Que tinha que botar uma faculdade de medicina no interior, lá do Pará, lá em algum lugar, entendeu? Mas já inventaram o elevador, já inventaram o avião, o ônibus. A pessoa pode ir até andando. Quer dizer, um médico formado em São Paulo, se ele for bem formado, e se tiver uma oferta de emprego boa em Roraima, ele vai, entendeu? Como também podia ter uma carreira médica no serviço público, como tem na Polícia Federal. Então, o cara é médico do Sistema Único de Saúde. Aí os primeiros colocados escolhem onde querem ir. Aí quem ficar para trás, vai para trás, aí tem que ficar pelo menos 5 anos no lugar para depois escolher onde pode ir, se tiver vaga. Entendeu? Ou seja, pode ter uma carreira única, não é? Mas não, quer dizer, é uma coisa, mais uma vez, mal gerida, entendeu? E você permitir essa franquia, que é justamente para fazer dinheiro, tanto assim que vieram empresas internacionais que compraram as brasileiras, né? Tem ação em bolsa e tudo. Então os cérebros vão continuar fugindo, porque a gente não tem plano nenhum? Olha, quando você não tem plano, você não sabe onde vai chegar, né? Se você não sabe o caminho que eu vejo hoje é o seguinte: 50 bilhões para distribuir com os amigos e os parentes, que vai facilitar a minha reeleição. Depois tem mais 5 bilhões para custear a minha campanha, comprar santinho, horário de rádio, essas coisas. Depois tem as viagens. Então não vai sobrar dinheiro nenhum para você investir em laboratórios, em formação de pessoal. Não é? Quando eu fui fazer doutorado, eu fui pela CAPES, que era um programa de capacitação do pessoal do ensino superior. Isso praticamente diminuiu muito, não é? E você investir em laboratórios, em pesquisa e tal, e você atrair pesquisadores estrangeiros, estudantes estrangeiros, para o Brasil entrar no baile internacional, você fazer parte. Você está trabalhando num assunto de ciências sociais, ou de engenharia, ou de medicina, você está falando com os engenheiros da NASA, você está com cientistas sociais lá na França, ou seja, você fazer parte. Hoje, quando você pega o cérebro e manda para fora, você não faz parte de nada. Então, já que os cérebros fugiram, eu vou fugir também. eu e você. Então vamos ficar por aqui mesmo. Bem, eu agradeço o convite, a oportunidade de botar para fora mais ou menos um sentimento triste, não é? Que o Brasil precisa de ter realmente um foco, não é? E o locus da pesquisa no Brasil sempre foi a universidade pública, Por sorte dos paulistas, o Estado de São Paulo tem uma parte do orçamento que é dedicado às universidades públicas do Estado. E essas estão em melhor situação do que a do resto do país, lamentavelmente. Para os outros estados. Bem, eu agradeço o convite. Nada. E dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha discutido alguma coisa. Foi um prazer. Você pode ter acesso aos textos do Antônio e saber mais sobre o ponto de vista dele no site da Inteligência. Como eu disse, olha aqui, ó, o homem escreve.
E você também pode dar uma olhada nos nossos planos de assinatura se você quiser adquirir exemplares físicos como este da nossa revista. E não se esqueça, acompanhe as redes sociais da Inteligência do Meio para não perder nenhuma das nossas novidades. Nos vemos nos próximos diálogos. Até lá! Quer utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional? Precisa fazer uma apresentação empolgante e é para ontem? Já utiliza IA no seu fluxo de trabalho, mas ainda tem dificuldade para atingir os seus objetivos todos? Olha, a gente está lançando a versão 2.0 do nosso curso que ensina a colocar a mão na massa na inteligência artificial. Você vai entender como funcionam os prompts, aprender a organizar informações para criar textos elaborados e apresentações impactantes e ainda criar imagens e vídeos super sofisticados. São 4 módulos, cada um dedicado a um aspecto da inteligência artificial e apresentado por quem utiliza IA em seu fluxo de trabalho já, agora, hoje. Siga o link na descrição do programa, se inscreva e aguarde a aula inaugural dia 12 de dezembro. Lembrando que assinantes Premium do Meio têm 20% de desconto.